Bom dia, meus amados. A minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é sábado, 17 de fevereiro de 2024. Deus te abençoe. Amém. Vamos aqui refletir na palavra de Deus. Eu quero trazer um conselho de Deus para você, através da palavra de Deus. Amém. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 10, versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor: na multidão de palavras não falta transgressões, mas o que modera os seus lábios é prudente. Amém? O contexto do capítulo 10 é o contexto onde Salomão ele vai nos trazer vários conselhos práticos para a vida de alguém, para a vida de um cristão, para a vida de uma pessoa que queira e se permita ser orientado pela palavra de Deus. Amém? E nós estamos vendo aqui Provérbios 10, 19, que vai nos trazer aí um conselho gracioso para a nossa vida diária. Amém? Eu quero trazer aqui uma observação sobre o texto. O texto começa dizendo, na multidão de palavras. Certamente, a Bíblia não nos proíbe falar, senão eu não estaria falando com você, tá certo? Ela não nos proíbe falar, mas ele está dizendo que na multidão de palavras, ou seja, falar sem refletir, falar sem pensar, falar sem considerar que aquilo que você está falando, que aquilo que você vai transmitir, que aquilo que você ouviu e vai repassar para alguém, se aquilo realmente é justo, se aquilo é correto, se aquilo é uma verdade, tá certo? Portanto, na multidão de palavras, assim, a gente acaba falando sem pensar. E o que eu vou dizer também é que não é o muito falar que vai dizer que você está com a razão, mas sim realmente falar a verdade, tá certo? Então não é o muito falar que vai dizer que eu e você estamos certos, mas é falar aquilo que é correto, tá certo? E o texto vai continuar dizendo, não faltam transgressões. Ora, o muito falar é isso mesmo, vai estar susceptível ao erro, fala demais, fala muito, ouviu, já vai comentando, já vai falando. A internet aí às vezes publica coisas que são fakes, né? São mentiras, são coisas inventadas e a pessoa já vai comentando, já gera uma briga, nem pesquisou, nem refletiu, nem fez uma reflexão sobre aquilo que ouviu, tá certo? Então estou dizendo que a palavra diz que na multidão de palavras não faltam transgressões, não faltam erros. Quem fala muito está susceptível a errar mais, tá certo? Quem fala menos vai errar menos, tá certo? Portanto, o texto nos convida a esse entendimento, tá certo? Sim, se falar demais vai estar susceptível, vai estar errando com mais facilidade. É isso que o texto vai estar nos orientando. Não é o muito falar que vai dizer que você está certo, mas é falar o que seja a verdade, que seja justo, que seja verdadeiro para as pessoas. Amém? Deixa eu ler aqui uma palavra que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, relativo a esse pensamento de falar o que é correto. Filipenses 4,8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor há, nisto pensai. Amém? Encha a sua mente de coisas boas, que aí você vai falar o que é bom, tá certo? Pense, faça uma reflexão antes de falar. Amém? O texto vai continuar dizendo, mas o que modera os seus lábios. Eu vou dizer com essa afirmação o seguinte, às vezes ficar em silêncio, você fala muito mais do que está aí falando, como diz o ditado popular, falando pelos cotovelos, tá certo? Então, mas o que modera os seus lábios, ou seja, ficar em silêncio às vezes é melhor, moderar os lábios, falar apenas o que é necessário, ouvir é melhor, às vezes a gente aprende muito mais, tá certo? Portanto, isso o texto está nos orientando. E ele vai continuar afirmando, mas o que modera os seus lábios, ele diz que é prudente. A prudência, ela nos ajuda a nossa razão a discernir entre o certo, entre o errado, entre o que é justo, o que é injusto. Portanto,
A prudência ela vai nos trazer a razão e nos levar a discernirmos aquilo que, em qualquer circunstância, que realmente seja uma coisa boa, seja uma coisa justa, tá certo? Portanto, o conselho aqui é que a gente seja prudente, ouça, reflita, pense, para poder falar, para poder emitir um parecer, para poder dizer alguma coisa. Ouça primeiro, seja prudente. Esse é o conselho de Deus para mim, para você, nesse dia. Amém? Tem um caso aí na Bíblia muito emblemático, assim, muito interessante, que a gente aprende muito com ele, que é o caso de duas mulheres que tiveram filho e o filho de uma morreu. E quando acordou, ficou a confusão: o filho é meu, não é meu, é meu, é meu, é teu, não é meu. Salomão foi resolver essa questão. Pegou uma espada para partir o menino no meio, para dar um pedaço a uma a outra, tá certo? Salomão usou de uma sabedoria, porque ele ouviu as duas, ele ouviu a história, ficou observando. Uma contou, a outra contou, certo? A história, como é que foi. Ele avaliou, ele disse: eu vou cortar esse menino no meio, e aquela que não deixar, essa é a mãe. Estou dizendo isso porque já está revelado, mas Salomão usou de uma sabedoria, de uma prudência graciosa, prudência, ouviu as duas e tomou uma decisão. Aquela que não deixar cortar, essa é a verdadeira mãe. Aí entregou o menino à mãe verdadeira. Estou falando de prudência, tá certo? Portanto, meu irmão, esse é o conselho de Deus para mim e para você hoje. Seja prudente, até sobre esse vídeo, se você for comentar, reflita, olha os textos que eu estou dizendo, olha o contexto dos textos onde eu estou dizendo, aí você emite aí um parecer. Se eu tiver errado, eu vou dizer assim: me desculpe, me perdoe, vou tentar acertar. Mas estou trazendo aqui um conselho de Deus para mim, que eu tenho para mim: buscar a prudência, não falar sem pensar, não falar sem refletir, não falar sem ter entendido o que está sendo dito ou perguntado, tá certo? Portanto, essa reflexão para nós hoje, nesse sábado gracioso, que Deus possa te abençoar. Amém? Não fale para agradar, fale aquilo que é justo, que é correto, mas fale com amor, com intenção de ferir. Fale com amor, com graça de Deus, assim, com graça no coração. Não fale para ferir, não, mas fale a verdade, porque a verdade não tem argumentos contra a verdade, tá certo? Só a mentira que vai tentar enganar, porque o mentiroso, ele é um débil, é um inconsequente, tá certo? Mas, amado, seja prudente. Pense antes de falar, tá certo? Hoje é sábado, Deus te abençoe, tenha aí um gracioso dia, Deus abençoe a tua casa e te ajude a viver com prudência, e o Senhor te dê sabedoria para viver de forma agradável, tanto às pessoas como a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Seja prudente. Amém?